Olá, começando mais um Papo de Mãe. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Hoje a gente vai falar, gente, de um assunto dentro da maternidade que é muito legal. Famílias grandes, muitos filhos, os desafios. Desafio ou muitas bênçãos? Isso aí. Ou os dois, né? Eu acho que os dois. E vocês aí de casa, já comenta aí com a gente. Vocês são famílias grandes, famílias pequenas? Vocês têm quantos filhos? A Débora tem 2, né? Aqui a gente tá nessa mesa cheia de filhos também. E quantos vocês Quantos querem que ter, vocês né? querem ter também? Vocês estão se tentando? Como é que tá aí a família de vocês? Já parou de crescer? Tá crescendo cada vez mais? Conta aí pra gente, a gente quer saber. Mas antes de a gente começar aqui, de apresentar, mostrar para vocês quem tá aqui com a gente, pra gente falar aí de família, para trocar ideia, para falar dos desafios, a gente vai agradecer os nossos patrocinadores, né? A FISC, que tá sempre aqui com a gente, nossa patrocinadora, que a gente esteve, inclusive, fazendo uma baguncinha bem legal lá na praça, vocês viram nas nossas redes sociais. E aí, já tá todo mundo matriculado, né? Espero. A gente sabe que inglês, espanhol, robótica, tudo aí pensando no mercado de trabalho também, né? Em crescer na vida, em buscar conquistar oportunidades, tem lá na FISC. Agora, já se matriculou para o ano que vem? Ainda não? Gente, ainda dá tempo, né, Grazi? Dá tempo de se matricular, então vai passar durante todo o programa aqui o QR Code. É só entrar ali, vai direto também para as redes sociais da FISC, dá uma espiadinha lá. Os horários são bem flexíveis, né? Ah, mas eu não tenho tempo, eu não consigo me deslocar até a escola. Tem aulas também virtuais, então, Sim. Oportunidade, né, de você estar pensando aí no seu futuro. A gente aqui fala de maternidade, a gente fala muito de futuro, gente, e a FISC super parceira com a gente, né? E você pode fazer parte disso. Ainda dá tempo, gente. Dá tempo. Sempre é tempo. Odeia, a FISC já é uma parceira nossa, já veterana, né? Que já, todo mundo aí já conhece tudo. E hoje a gente tem parceiro novo aqui. Gente, vocês estão notando a gente com um brilho diferente? Um negócio diferente, assim, no ar? Ô, gente, nosso patrocinador é a Quimera Semijoias. Vocês conhecem? Gente, a Quimera Semijoias é uma marca de semijoias da mulher brilhante. Quer se vestir bem assim, colocar aquele look de semijoias maravilhoso? A gente tá toda brilhante aqui, né? Todo mundo de... A gente hoje escolheu o look dourado, né? Mas lá também tem em prata, tem todas essas peças também maravilhosas. E como faz diferença pro look, né, Grazi? Nossa, faz a composição, né? Fica tudo mais harmônico, deixa a pessoa mais bonita. A gente já conversou sobre isso aqui no Pod, né? A importância aí da autoestima das mamães. Isso é bem importante. E também, gente, a Quimera, ela trabalha com revendedoras. Então, você pode ser uma revendedora Quimera com consignado, pegar consignado e vender. Então, a gente também fala muito sobre isso, né? Que nasce uma mãe, nasce uma empreendedora para ficar mais perto dos filhos, né? Às vezes não quer mais trabalhar de CLT, a gente fala muito sobre isso também. Então, ter essa renda extra trabalhando de casa, vendendo com as amigas, tudo. A Quimera, ela leva até você a caixa com as semijoias. Você pode vender e deixando as outras mamães brilhantes também. Muito legal, né? Bem prático, né? E aí une aí, né, a qualidade de vida com você se cuidando também com a sua autoestima e aí mudando a autoestima de outras mulheres vendendo. E fazendo um trocadinho, né? Empreendendo, né? Claro. E aí, mas pra ornar com isso tudo, né, Grazi? Porque a gente combinou hoje aqui, né, no nosso look, estamos aqui brilhantes e hoje a gente tá também com o look total de Marlene. De Marlene Store. Você viu, né? Vocês viram no nosso Instagram, a gente botou lá os lookinhos. Tá lá também no nosso destaque os lookinhos. A gente tá blogueira, né, Dé? Muito blogueira, né? A gente aproveita e diz aí, gostei, não gostei, combinou. Vocês estão muito doidas. Gente, mas eu tô adorando. Ainda mais que a gente tá, né? A fase da maternidade muda muito a gente. E às vezes a gente não se encontra, né, gente, nas roupas. E não se encontra como mulher novamente, né? E aí a gente esteve lá visitando a loja, gente, looks lindos. A Marlene é maravilhosa também. Ela apoia a gente também. Olha, isso combina contigo, essa cor combina. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E aí, quando tu coloca, veste aquele look que foi feito pra você, se olha no espelho e diz, é isso, maravilhoso. E aí, estamos aqui, todas de Marlene. E a gente convida vocês para conferirem também, conhecer mais da loja. Vai ter surpresinha no Instagram também, tem que ficar ligado no nosso Instagram. Verdade. Que vai ter surpresa a qualquer momento lá também. Provador direto pra vocês. Hoje teve recado, né? Gente, então nós vamos agora apresentar. Eu até vou pegar a minha colinha aqui, depois eu vou explicar da minha colinha, quem que fez essa colinha pra mim. Vou apresentar agora para vocês a nossa convidada. Ela é cristã, advogada por formação, casada, mãe de 5 filhos. Atualmente ela é do lar, mãe homeschooler e participa ativamente da sua comunidade de fé
promovendo reuniões para diferentes públicos com o objetivo de propagar a palavra de Deus. Com vocês aqui, Liana, bem-vinda! Obrigada, que apresentação bonita! Quem será que mandou para mim essa apresentação? Pois é, tenho lá minhas suspeitas. Já sabe, né? Entrega. Foi a Mel. Outra mamãe pra gente. Minha irmã que Deus me deu aí já de muitos anos. Ela mandou pra mim pedir, tem um servicinho pra ti. Querida, inclusive já tá com muita bagagem também, daqui a pouco ela pode vir aqui também. Pode vir, já tem bastante assunto. Com certeza. Liana, conta pra gente, quem é a Liana? Quem é essa mamãe? Quem é essa cristã, advogada? Quem é a Liana? Legal, né? São tantos universos, né? Porque nós somos multifacetadas e ao mesmo tempo somos integrais, né? Não tem como estar no lugar sem levar tudo aquilo que a gente carrega, né? Mas primeiro agradecer, né? O convite, sempre me sinto honrada por poder ter voz, porque primeiro de tudo, quando a gente, né, recebe o microfone, a gente tem a oportunidade de falar para mais gente do que a gente falaria numa mesa, né? E isso é uma graça. E principalmente que tudo glorifique, honre e anuncie o meu Senhor, né? Para quem eu vivo, quem cuida de mim, quem cuida da minha casa. Então, é para isso e é por isso que eu estou aqui. Garanto para vocês que apenas para contar a minha história e para me autopromover eu não estaria, né? Mas quando a gente tem um objetivo maior do que a gente mesmo, tudo se torna diferente, né? Dá um sentido muito maior. E foi essa escolha que eu decidi para minha vida, né? De tudo aquilo que eu fosse tendo oportunidade de viver como esposa, como mãe de um filho de 2, de 3, porque a gente não nasce uma mãe, né? A gente não nasce uma mãe de 5 filhos, apesar de que as pessoas dizem, não, mas tu tem o dom, tu nasceu para isso. A gente faz muita força. A gente faz muita força no sentido não de carregá-los como um peso, mas de fazer força para deixar o nosso egoísmo, nossa acomodação, né, de lado. E isso não é mal. Isso é expansão, isso é crescimento, isso é a forma de a gente se expandir, crescer, se tornar alguém melhor, né? Ser lapidado. E eu sou muito grata pela oportunidade de crescer, de amadurecer, de crescer como pessoa, de crescer em virtude pela maternidade, né? Pela família que Deus me confiou. Então, eu não consigo fazer tudo e anunciar tudo sem dar graças a Ele, porque eu realmente não sei como é que as pessoas hoje conseguem gerar filhos e ser família sem ter fé, sem Deus, né? Porque por isso que as pessoas não compreendem como nós ainda estamos gerando filhos nesse mundo mal, né? Porque, na verdade, os nossos olhos não estão para esse mundo mal, né? E os nossos olhos estão para quem é o dono disso tudo aqui. E quem vai vir vai botar ordem nisso tudo aqui, né? E a gente pode participar desse reino maior, se a gente entende o nosso sacerdócio, se a gente entende essa missão maior, né? A gente olha tudo com um olhar diferente. Quando a gente prepara também, né, filhos saudáveis e prepara filhos numa família saudável, numa família boa, tu tá ajudando a transformar o mundo num lugar melhor também, exatamente, né? O mundo está ruim. Exatamente. Mas aí, então, a gente vai parar de contribuir para que o mundo se torne melhor. Isso mesmo, vai se tornar pior, não né? deixar o mundo ruim com as pessoas ruins. Que acaba sendo pessoas boas. Isso mesmo. E é muito nesse sentido, assim. E mais do que isso, né? É uma cultura. É uma cultura que a gente tem a oportunidade de anunciar que quando a gente tem filhos, o mundo melhora. Porque a gente vai fazer os nossos filhos contribuírem, né? Só que isso não acontece espontaneamente. Se você deixar a sua grama sem cortar, vai encher disso, vai crescer, vai encher de mato, ou vai apodrecer, ou vai, né? Vai dar tudo errado. Calcula um ser humano deixado por si mesmo, as suas próprias vontades, né? Vai dar muito errado. Então, nós precisamos ser intencionais na educação dos nossos filhos, né? Quando eu imagino que
eu tenho 5 líderes, que eu tenho 5 agentes de resistência, que eu tenho 5 precursores de uma revolução, que é a revolução, que é trazer o céu na terra, tudo fica diferente. Eu alimento diferente, eu troco as fraldas diferente, eu faço tudo diferente. E aí isso não me faz uma coitada por ter abandonado a minha profissão. Isso não me faz uma mulher digna de ódio, misericórdia, de piedade, não, muito pelo contrário. Eu resolvi entregar o meu melhor e as minhas forças por aquilo que vale a pena. Tu já ouviu muito isso? Ouço. Principalmente por eu ser advogada. Advogado tem um grande status, né, gente? Além de tudo isso, não é uma profissão qualquer no Aí sentido parece que de... tu abandonou tudo. Isso mesmo. Assim, até porque, assim, realmente foram 5 anos de faculdade, mais o AB, né? O advogado ainda tem que passar numa prova do AB. Eu sou licenciada hoje, né? Eu ainda tenho minha carteirinha profissional, enfim. Mas não trabalho, meu esposo é advogado, tem a minha mesa lá, o meu armário, tá tudo lá, mas eu sou muito feliz por não estar sentada lá. Hoje tu se dedica 100% à casa, aos 100%, filhos. 100%. E há quanto tempo isso? Isso, há 13 anos. O teu mais velho? Desde a minha mais velha tem 14. Então, assim, eu voltei por um período curto, porque eu tenho os dois bem pertinhos, né? É 14 e 12, 1 ano e 8 meses de diferença dos 2 primeiros. Então, assim, eu já tinha para mim que eu ia trabalhar meio período só, que eu ia conciliar. Mas aí, depois, nesse meio tempo, eu comecei a ficar muito dividida e insatisfeita nas 2 áreas. Então, eu resolvi vir para casa integralmente, daí, né, tive o segundo, e a partir dali eu fiquei integralmente. Como foi essa decisão em casa, né, com teu marido? Foi. Assim, primeiro, sempre unidade, né, com meu esposo. A gente sempre decidiu isso juntos, porque ele disse para mim que a pessoa mais apta para cuidar dos filhos dele sou eu. Então, já tá ótimo. Já. Né? Ele me valida, né? Às vezes o marido não apoia porque ele não tá validando muito. Às vezes a gente é tão estressada que às vezes o marido vai trabalhar e deixa a outra cuidar, porque senão, né? Leva pra escola, larga lá. É melhor. É melhor pra criança. Mas, brincadeiras à parte, né? Essa decisão foi uma decisão bem difícil pra mim. Porque, assim, enquanto tu tá indo um período, de outro pra semana, tal, mas... A construção é a seguinte, a nossa geração, vocês são um pouco mais jovens do que eu, mas assim, dessa mesma influência já. Nós crescemos para estudar, para ser alguém na vida. Sim. Então, no meu caso, eu precisei largar o alguém que eu me tornei. Logo, quando tu abre mão do alguém que tu te tornou, tu não é mais ninguém. Quem tu é. Quem tu é. E aí, isso é realmente uma crise de identidade. Porque parece indigno tu se tornar só mãe, tu ter estudado tanto, né? Querendo ou não, as vestimentas, a forma como eu era tratada quando eu fazia uma ficha de médico, quando eu ia no comércio era diferente quando eu era advogada. Diferente de quando a gente troca uma sapatilha, um tênis e vai cuidar dos filhos, né? Inclusive, renunciar a algumas coisas materiais que com o trabalho a gente poderia ter, né? Mas, então, assim, essa questão de ser alguém na vida, batalhei tanto, me custou tanto, foram 5 anos realmente muito difíceis, não foram 5 anos de uma graduação normal na minha vida, foram 5 anos realmente chorando, penosos, sem condições financeiras, à custa de bolsa, à custa de dinheiro emprestado, à custa de carro financiado, à custa de dinheiro de agiota. Então, isso tudo entrou muito em confronto para mim. Né? Mas... Isso antes de decidir ou depois que tu decidiu? Não, assim? antes de decidir. No processo. Porque eu pensava assim, se fosse para eu ter passado tanto trabalho para largar agora, nossa, teria sofrido bem menos se tivesse largado antes. Né? Sim. Hoje, com o quadro um pouco mais avançado na pintura, já que eu entreguei o pincel para o pintor, eu consigo entender que é justo que nos custe. Que foi muito bom para mim ter algo de valor para entregar para o meu Senhor. Porque eu não entreguei para o meu marido, eu não entreguei para os meus filhos. Eu não fui fazer uma permuta. Eu entreguei como algo de valor que me era importante. E nesse tempo, algo que Deus falou muito forte comigo
Porque eu usava a minha carteira profissional da OAB, ela vale como carteira de identidade do território nacional. Então, eu utilizava ela com muito orgulho como minha carteira de identidade. Porque, afinal de contas, agora eu era alguém na vida. Além de tudo, eu era a primeira advogada da família, né? Uma família que, assim, todos os lados muito simples, todo mundo batalhando e celebrando tudo aquilo comigo, né? Meus pais, tudo. E o que acontece? E aí, quando tu te licencia, tu fica com a tua carteira, mas a tua carteirinha de identificação tu entrega. Ah, é? E foi um dia muito marcante pra mim, porque o meu marido já tinha dito, poxa, a gente paga anuidade, né, todo, e acaba que tu não tá trabalhando. Eu falei, tá, me dá um tempo, eu ainda não consigo. E aí foi onde desencadeou esse processo. Porque era realmente eu tomar uma posição e dizer, não, realmente, agora eu vou ficar em casa, isso vai ser o melhor pra minha casa, pra minha família, eu vou entregar. Tu tinha que abrir mão daquela Eu vou entregar isso, né? E quando tu tá assim, meio tipo assim, não, mas eu ainda sou advogada, só por um tempinho. Eu não sabia realmente por quanto tempo seria. Eu não achava que seria por 13 anos. Eu pensava que, de repente, seria por meses, por um ano. Enfim, eu não entreguei com prazo, né? E aí, quando eu entreguei aquela carteirinha de identificação, eu lembro da cena, meu marido saindo, eu disse, pronto, tô pronta, pode levar. Entreguei pela janela do carro. Pode levar. Uma grande despedida. Uma grande despedida. No que eu virei as costas, entrei dentro de casa, eu senti, assim, uma voz muito forte dizendo pra mim, agora eu vou dizer quem tu és. Uau. E ali, nesses 13 anos... Então, pra mim, é muito significativo hoje eu estar tendo um microfone. Porque são o quê? Sei lá, de 2, 3 anos que a gente começou a abrir a nossa casa e abrir um pouco mais a nossa vida. Mas foram 11, 12 anos entre 4 paredes. Deus falando, Deus me construindo, Deus fortalecendo a minha identidade, né? E dizendo quem eu realmente era. Eu não era quem externamente me diziam que eu era. Né? Eu ouvi diretamente do autor da minha história, de quem me criou quem eu era, me ensinou o que eu precisava aprender. Mas, né? mas foi um processo também, não foi né? Deus te disse... Agora eu vou te dizer quem tu é. E ele te disse naquela hora e tava resolvido. 12 anos. Tá falando Levou ainda. Tá falando ainda. E vai falar pra sempre, né? Eu acho, até ele voltar. E tem mulheres que às vezes nos acompanham e a gente recebe muitas mensagens, assim, né? De, a gente falou aqui já no podcast sobre a mulher se encontrar, sobre o puerpério, né? Como a gente se perde um pouco, às vezes, no caminho, né? E muita gente fala, realmente, eu já tenho um filho de 4, 5 anos e ainda não me encontrei. Isso. É normal, né, gente? Totalmente normal. E assim, a gente entrega na mão de Deus, daí a gente pega coisas de volta. E assim, eu costumo dizer que Deus é gentil também, não lida com todos os processos da gente de uma vez só. Né? E aqueles mais profundos e mais fortes, eu tenho a visão assim de uma reforma, de uma construção. Se tu precisa mexer numa coluna que ela é fundamento da obra, Deus não vai mexer nisso antes de ter construído outra bem firme do lado. Né? Porque se Deus resolver mexer em todos os nossos pilares de uma vez, a gente cai. Ele conhece os nossos limites, né? E a nossa humanidade, ela grita, ela quer fugir do processo o tempo todo. O tempo todo. Então, assim... caí, levantei, adoeci, me esgotei, tive síndrome do pânico, tive... Nesse trecho todo, muita coisa aconteceu. Muita coisa, né? A minha bebê caçula tá com... vai fazer 1 aninho agora esse mês. Então, assim, calculem que desde a minha primeira filha, são 14 anos vivendo processos. E assim, aí aquele que, né, não julgue que alcançou alguma coisa. E não é só o processo do bebê que tá vindo, é o processo de outros filhos que estão vivendo em casas diferentes. Exatamente, o processo de ti como pessoa individualmente, assim, na tua autoestima, nisso de Deus te mostrar quem tu é, apesar de elogios, apesar de críticas, esse fortalecimento do teu interior, tu com Deus. Eu digo que teve períodos assim que Deus realmente me fez invisível. 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 Sabe quando a gente se sente invisível até pro marido? E isso não é culpa deles. Muitas vezes eles realmente estão muito tarefados e tal, mas se a gente passar por esse processo na mão de Deus, é para que ninguém, definitivamente, claro que o marido ele tem uma voz muito forte sobre a vida da mulher, não é isso. Mas sabe quando Deus, assim, vou limpar tuas influências, eu vou te fazer invisível agora, vamos tirar tudo que tem aí dentro, bom e ruim, e vem cá que eu vou te falar agora.
E todo o processo que a gente passa, ele tem um porquê. E eu entendo, e daí quando tu entende esse eu, daí tu como esposa, daí tu como mãe, daí eu como mãe da Beatriz, eu como mãe do Lucas, eu como mãe do João, eu como mãe da Bianca, eu como mãe da Betina, entendesse? Cada um é meu mundo, cada um é meu tudo, cada um é o amor da minha vida, entende? Assim, não existe, eu tenho que me inventar e conversar com cada um à sua forma, né? E isso é uma graça que vem realmente do alto. Por quê? Porque sempre o meu alvo é o coração deles. Muitas vezes a gente não consegue alcançar o mesmo alvo numa mesa, né? E em casa a gente precisa. Isso né? mesmo. A gente precisa falar a mesma língua, só que de formatos diferentes para cada Isso compreensão, mesmo. né? E para cada fase de vida, para cada momento, né? A gente sempre diz lá em casa que nós somos uma corrente. Então, se em algum momento o elo tá fraco, todos os outros elos fazem toda a força para que aquele elo não se arrebente. Aí todo mundo... Então, às vezes eu chamo, sei lá, tá na fase do desfraude de um irmãozinho. Olha só, ele tá o elo fraco agora. Combina com todo mundo. Então, agora, todo mundo orando, todo mundo ajudando, todo mundo apoiando. Então, tipo assim, nossa, todo mundo aqui, né? E aí a gente passa aquela fase de aí a vitória é de todo mundo. E aí todo mundo se fortalece, né? Mas participar isso, né? Mas esses processos todos, e aí, inclusive, a gente como ministério, como chamado, como nosso serviço na obra de Deus. E quando a gente entende que a gente está servindo a Deus, lavando louça, cozinhando, trocando fralda, fazendo bolinhas de meia, a gente entende que... E aí, quando tu encontra um contentamento nesse lugar, explode a tua mente. E aí... Eu estabeleci um novo medo, que é perder esse lugar. Esse lugar da presença de nada mais, Fala para voltar no escritório mais, de advocacia. De nada mais, assim, sabe? De nada mais. Porque agora, vamos mudar tudo, vou voltar pro escritório, né? Tu teria que abrir mão de tudo isso, né? Teria. Eu acho que é mais difícil abrir mão de tudo isso do que como foi tu abrir mão da tua identidade, né, da OAB. Exatamente, mas eu entendo também, Débora, que uma oração que eu sempre fiz a Senhor, eu disse, não me deixa perder o tempo das coisas, porque tudo é apropriado e ele traz um contentamento pleno se estiver no tempo adequado. Mas se a gente perder o time e perder a sensibilidade de ouvir o que Deus quer para aquele tempo, a gente passa a ficar descontente naquele lugar. Muitas vezes pela própria obra de Deus. Vamos lá, você precisa ficar descontente, sabe? O espinho no ninho? Agora você precisa ficar descontente nesse lugar, porque eu quero que você vá para outro lugar. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi a ter menos medo de me lançar onde Deus me chama. Né? Mas sempre com esse temor de perder esse lugar simples. Esse lugar, sabe, de sentar e ler uma historinha, esse lugar de sentar no chão, esse lugar de chorar na pia com Deus falando, né, eu tenho a minha cadeirinha da secadora de roupa lá, que, nossa, tete a tete com Deus, forte. Então, esses lugares, e aí, hoje eu estou vivendo o resultado, eu passei a colher alguns frutos disso. E saborosos frutos. Quando a palavra fala, viverás do fruto do teu trabalho, nós imaginamos sempre que é o fruto do teu trabalho material, do suprimento, da provisão, e também é. Mas uma vez Deus falou assim, claramente comigo, enquanto eu escutava os meus 3 filhos, eram 3 na época, brincando no quarto, e eles eram tão carinhosos, tão gentis, e davam risada um com o outro, e eu adoro escutar eles brincando, então eu meio que escuto assim atrás da porta. Eles sabem que eu faço isso, então eu posso falar. E meio que escuto pra ver assim, né, as brincadeiras, acho muito fofo. Adoro ver criança brincando, espalhando, montando, criando, né. E aí eu me emocionei e falei, oh Deus, o que eu fiz pra merecer isso? Aí o Senhor disse, viverás do fruto do teu trabalho. Aí assim, os frutos virão, amargos ou doces, entende? Então eu já quero deixar bem claro, eu não sou uma ativista de largue sua profissão, eu não sou uma ativista de ter muitos filhos, eu não sou uma ativista de fazer masculina, eu não sou uma ativista de qualquer coisa. Eu sou uma anunciadora de Jesus. Isso sim. E eu quero anunciar ele com tudo que eu tenho. Desde o meu ventre, das minhas mãos, da minha casa, meu marido, dos meus filhos, com a minha voz. Mas, então, a gente não pode confundir as coisas e tomar isso como se sentir oprimido por alguém que decidiu dar um passo
de desafio, sabe? Porque é um desafio. Uhum. Tem um preço. E aí, se a gente não quer tomar certas decisões, certas escolhas, tudo bem. Eu não saio falando o que todo mundo deve fazer. Eu falo para quem me pergunta. Eu tenho esse princípio. Às vezes as minhas amigas olham para mim e dizem, tu não vai falar nada. Tu não vai falar nada, ela vai fazer isso, vai dar tudo errado. Tipo assim. Primeiro, às vezes é uma pessoa que eu não tenho tanta intimidade. E depois eu aprendi a ouvir. E aprendi que tem tantos fatores que influenciam. E que se a gente às vezes não levar cada fator diante da mão de Deus e ele trabalhar um por vez, a gente não aguenta o processo. Mas não é decisão também só dela, né? Exatamente. Às vezes o marido que puxa pra ela, exatamente. Né? Só uma coisa eu digo, não coloquem desculpas. Sim. O que eu mais escuto, sabe o que é? Ah, mas tu pode. Como se não me custasse nada. Uhum. Para quem eu tenho intimidade, para quem continua a conversa, mas me conta, mas me ajuda, mas eu queria fazer isso. Eu sou muito aberta. Mas para pessoas, a maioria das pessoas, eu nem continuo a conversa, eu sorrio e aceno. É que tem gente que não tá indo para pedir Né? apoio, tá Exatamente. indo pra criticar. Na verdade, realmente. a gente percebe quando a pessoa olha para sua vida e diz assim, você tem isso porque você pode, não no sentido de que eu estou disposta a aprender algo de repente para trazer para minha própria vida, Uhum. mas no sentido de assim, ela pode, eu não, ponto. Uhum. É por isso que para se defender das próprias decisões. Uhum. E eu sei que muitas vezes a nossa vida simples de ser mãe, esposa, cozinhar e digo para vocês, ofende as pessoas. Mas E faz agora só nós isso. não podemos, só faz. Só. E assim, eu não me ofendo com os comentários das pessoas, sinceramente. Justamente porque, assim, gente, são 12 anos de Deus falando pra mim quem eu sou. Se eu for ficar também me ofendendo, não valeu de nada, né? Não valeu de nada. E começando a colher esses frutos. Então, o que eu digo? Não faça, não escolha, tome as suas próprias decisões. Mas arque com os sabores dos frutos que você vai colher. Entende? Então, assim, eu escolhi pagar o preço de não ter arrependimento agora, por exemplo, que a minha filha tem 14 anos. Nós somos super amigas. Nós somos super... Tipo, a gente só se olha e já sabe. Assim como o meu menino hoje de 12 anos, quando as pessoas estão com grandes problemas com seus adolescentes, eu tô adorando. Adorando ser mãe de adolescente, sério. Tipo, eu nem falo tanto, mas eu amo. A gente faz as coisas juntos, a gente veste as roupas, a gente, né, tem papos mais profundos. É muito bom. É muito bom tu cultivar e ver florescer, né, gente? Teus filhos têm quantos anos hoje? Tem 14, 12, 8, 4 e 1. A caçulinha. E são idades bem diferentes, processos bem diferentes, né? Todos. Uhum. Meninos e meninas, o que também é diferente. Como é que é lidar? Tu já falou que uma grande dica, assim, a gente já tá... Eu tô anotando, né? Mentalmente. Vou fazer uma apostila no futuro. Fazer todo mundo meio que participa, assim, né? Como tu falou, né? Isso mesmo. Se apoia. Isso mesmo. Nós somos uma família. A gente precisa entender isso. Nós somos um time. Se um sofre, todo mundo sofre, né? Então, cultivar a generosidade, cultivar o amor, não criar os filhos como inimigos, sabe? Eu sempre coloco foco na qualidade de um irmão para dizer para que ele se espelhe no irmão e pergunte para o irmão como conseguir fazer aquilo. Que o irmão ajude naquela fraqueza que de repente ele consegue, sabe? É diferente da comparação àquela pejorativa, né? Uhum. Então, assim, a gente sempre... os nossos filhos, eles não têm a coisa de vai dar um tênis para um, tem que dar o tênis para outro. Gente, pelo amor de Deus. Se um tá presente, imagina. Que... No aniversário, todos ganham presente. Já pensou prejuízo? Ninguém ia, né? Não, aquela Ninguém ia na minha festa. Tem de meme agora, né, de, não trouxe presente pra irmã. Não, eu trouxe pro aniversariante. Não, mas não sabe que tem que trazer pro irmão. Já pensou? Não, tipo assim, né? As vós sempre dão umas bobaginhas pros menorzinhos, né? Lógico, vó é vó, né? Mas assim, gente, aprender a celebrar a vida do outro. Eu tô criando uma igreja saudável, gente? Pelo amor de Deus. Aprender a celebrar o dom do outro. Que é tudo que o irmão tem. Né? Como assim? Que tu não celebra o dom do outro? Como assim? Né? Esses dias o Senhor me fez lembrar da passagem de Jonatas e Davi, né? Afinal de contas, Jonatas era da linhagem real. O pai dele era o rei.
Mas ele fez o quê? Ele reconheceu a unção em Davi. E ele tirou a própria capa e entregou para o Davi. Ele podia, inclusive, ter feito ciladas ou não ter dado informações e deixado o Davi morrer. Quem sabe sobrava alguma coisinha para ele, mas não. Ele entendeu o lugar dele, a posição dele, e ele teve a geração dele preservada por isso. Então, a inveja, a comparação, o golpe baixo, a rasteira, tudo vem de casa, gente. Lá em casa a gente tem a frase, né? Aqui não, isso aqui não é uma democracia, isso aqui nessa casa não, isso aqui não é aceito. Né? O nosso general é Cristo e a mamãe e o papai. E tu sempre teve essa ideia de ter vários filhos, assim como foi a Liana adolescente? Eu era aquela criança que, tipo assim, a minha irmã pegava uma boneca, arrumava ela bem linda, toda arrumada, de tranças embutidas. E eu era aquela que ficava com todas as outras bonecas da casa. Tinha uma Kombi, era aquela Barbie, a Kombi da Barbie, entendeu? A Barbie grávida. Tu sempre viu a maternidade com bons olhos, assim. Sempre, mas tipo assim, sei lá, era uma coisa que eu... Mais natural, assim. Tanto que eu queria ser advogada. É dom mesmo. Porque eu queria ter um escritório para que eu pudesse ter liberdade de conciliar. Essa é a minha visão. De conciliar com a maternidade, de uma profissão mais flexível. Era essa a minha ideia, né? Mas assim, eu sempre me vi mãe de muitos filhos. Mas assim, eu não vou dizer para vocês, o Felipe, a gente casou e a gente casou há 16 anos. Namoramos 6 e nós fizemos a faculdade toda juntos. É bem legal a nossa história, porque a gente já namorava um ano antes, nós passamos vestibular, fizemos a faculdade toda. Daí, no ano da nossa formatura, a gente casou. Que então, legal. a gente realmente construiu tudo junto. Desde a profissão, família, tudo. Legal. E aí, dá certo trabalhar com o marido. Eu também já tive essa experiência. Deu certo. Dá certo. Dá certo. Eu, por mim, ficava com ele o dia inteiro. Então, seria ótimo. Essa parte é ótima. E aí, a gente foi... É uma fé por vez, tá? Fé por vez. A gente não veio com pacote de fé. Pronto. Não é o nosso caso. Tem pessoas que sim. Já ouvi falar de pessoas, né? Que já vem, tipo assim, nós vamos ter 7 filhos, nós vamos ter 7 filhos. A gente não. A gente é fé por vez. Fé para cada vez, fé para cada filho. E um processo mesmo de mergulhar em Deus para cada filho. Deus sempre fala comigo antes. E aí eu sempre peço para confirmar no coração dele. Agora é bom que fala com os irmãos todos. Daí eles começam a reivindicar do céu, já vem. Mas, na verdade, eu também sou mãe pela graça de Deus, porque eu tenho síndrome do ovário policístico. Então, eu sei que tem muitas mulheres com o mesmo problema que eu, que não engravidam. Né? Eu tenho muita dificuldade. Realmente, os intervalos, até alguns intervalos que eu tenho de alguns filhos, foi por isso. No sentido de, né... Não é da hora que a gente decide que vem. Não é assim. Eu acho que, na verdade, todo mundo devia pensar que não é assim, né? Eu sempre brinco falando a verdade, que filhos não são um livro na prateleira que tu escolhe a hora que tu quer, de acordo com a tua necessidade do momento. Não é assim. A gente também, como cristãos, a gente tá brincando muito com essa área. Acho que a gente não tem levado a sério. Eu tenho tido a oportunidade de falar para alguns jovens casais, e eu tenho dito muito isso, tá? Que ideia é essa de que filho é um direito, que filho é na hora que você quer? Que ideia é essa que você tem que perguntar para o tamanho do seu apartamento quantos filhos você deve ter? Você sabia que a gente pergunta para o nosso Senhor, né? O meu Senhor é Jesus, e o teu apartamento? Tua conta bancária? Porque aí a palavra fala que o teu Senhor é o dinheiro. Não é? Então, a gente está fazendo perguntas e muitas vezes a gente não pergunta porque a gente não quer resposta. Então, a gente precisa ser honesto. Liana, mas eu não tenho fé para isso. Parabéns. Diga, então, eu não tenho fé para isso. Mas não coloque a desculpa no tamanho do seu apartamento. Quando eu tive 2 filhos, eu não tinha um quarto para cada filho. Eu não tinha um banheiro para cada filho, não cabia, não cabia. Eu não tinha sacado para secar roupa. Né? Então, assim, graças a Deus, nisso eu e o Felipe, a gente sempre foi muito alinhado, que a gente tem os nossos medos, as nossas inseguranças, mas elas sempre são relacionadas à nossa incapacidade, à nossa questão, assim, de educar. Porque se eu olhar para mim, gente, nossa, miserável. Às vezes eu digo para eles assim, eu vou privar vocês de mim só um pouquinho. Vocês não me merecem. Né? Porque a gente tá errando e os olhinhos deles estão ali, né? Mas a gente não veio com esse pacote de fé, tá, gente?
Foi um processo para cada vez. A gente tem que ter a ousadia de perguntar. Isso a gente tem. A ousadia de perguntar. E como Deus molda a gente, né? Na maternidade, né? Tu falou no começo ali até egoísmo, a gente, né? Todo ser humano, ele é egoísta, de olhar para si, né? O que vai me fazer bem. Quantas vezes a gente, né? E eu me coloco também nesse lugar, né? Isso. Às vezes assim, chego em casa, eu tô cansada, eu só queria descansar hoje. É por mim que eu tô olhando pra mim. Claro que sim, eu e a não minha tenho filha tá nem ali o querendo direito. brincar, sabe? Uhum. Então, e como agora, né, tendo um segundo filho, né, eu tô percebendo isso, assim, igual esses dias eu tava, nossa, eu tô muito mais cansada agora do que eu tava antes. Claro, olha como eu olhava para mim antes, né, quando eu tive a minha primeira filha, eu chegava em casa, me jogava no sofá, eu fazia tudo por mim. Agora, não, eu abro mão de tudo que eu fazia por mim, por ela. Então, eu chego em casa, eu vou brincar, eu vou fazer comida, eu vou atender ela e tal. E como a gente é capaz de abrir mão de si. Isso mesmo. Né, porque... E como a gente pode ser muito mais satisfeita se a gente olhar por esse lado. Porque tu tá vivendo por algo além de ti. Porque o teu eu, ele é insaciável. Ele é insaciável, né? Se tu se entregar pra isso, tu vai... E a tua filha, ela só quer o que tu sente ali. Não precisa de muito, né? A gente é que sofistica muitas coisas. A gente é difícil de se agradar, né? Desagradar. Isso mesmo. A gente sempre... Lógico que a gente quer todas as viagens, lógico que a gente quer a casa impecável. Lógico, eu sempre quero isso, gente. Para! O meu eu quer. Só e que a criança só quer que tu sente no chão. Isso! E assim, ó. Que história que a gente quer contar daqui a 10 anos? Que história que a gente quer contar ao final da nossa vida? Lá no nosso leito, na nossa mesa da nossa aposentadoria, né? Que história que a gente quer contar? Uma história de só para si, insaciavelmente, ou uma história que renunciou, uma história que entregou, sabe? Uma história que amou de verdade, que viveu integralmente por algo. Porque todo o resto vai passar. A palavra de Deus fala que só os filhos são eternos. Os filhos são eternos, aquelas almas que a gente levar para Jesus. E esse é o tempo do avivamento que vem dentro das casas. Deus vem falando isso há anos comigo. Há anos. Por quê? Porque é o avivamento da integridade. As pessoas não querem mais hipocrisia. As pessoas não querem mais olhar para uma pessoa em cima de um púlpito ali pregando e ela descer, sabe? Ela não ter vida. As pessoas querem olhar como quem tu é como pai, como mãe, dentro de casa, sabe? A Bíblia fala isso também. Essas pessoas, até porque são requisitos dos homens para servir, que sejam bons esposos, né? Então, quer dizer, qual é a missão principal? E por um tempo, na igreja, foi distorcido isso. E a gente está vendo queda sobre queda, né? E aí, agora chega um tempo que, nossa, é o avivamento dos improváveis. Quem são os improváveis? Somos nós. Aquelas, assim, que, tipo assim, parecia que ia ficar só entre quatro paredes e, de repente, Deus chama para contar a história. E porque aí, Deus essa história, né, exatamente, Deus construiu de verdade. E não é qualquer ventinho que vai derrubar. Até porque é inegociável para nós. Entende? Porque não é sobre fama, sobre dinheiro, sobre poder, sobre status. É sobre aquilo verdadeiramente eu preciso preservar. É sobre aquele Deus que fielmente me guarda e me protege os meus filhos. Então, tu não quer negociar essa presença de jeito nenhum. Então, é esses que Deus vai levantar com força. Porque tem o quê? Princípios inegociáveis, fundamentados em raízes muito profundas, construídas onde só ele viu. Eu estou vivendo o tipo do tempo de Deus, assim, ele me viu. Ele me viu. Ele estava lá. Eu estava tão escondidinha. Eu estava lá. E aquilo ficou tão suficiente. Eu amo e choro muito, aquela música do Puri Simples, Morada, né? No meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você chegar, né? E se torna tão suficiente que eu digo, agora pode ir. Agora vai lá e conta. Agora vai lá e conta, porque não é qualquer coisa que vai te derrubar, não que nós somos indestrutíveis, não é isso. Mas os nossos princípios estão muito bem fundamentados. A quem recorrer, né? Quer dizer, e quando todo mundo está dormindo, é ele que não dorme. Eu sei disso. Agora, como é importante ter essa construção e os teus filhos verem essa construção, né? Porque tenho certeza que as renúncias que tiveram, tudo isso, essa tua entrega até
para os filhos e para Deus, essa busca por ter um lar saudável, ela constrói também pelo exemplo, né? Que os filhos enxergam. Porque eu te perguntei, né? Como é que tu via a maternidade? Porque a gente ouve de tantas pessoas, todas as mulheres que eu ouço, eu não quero ser mãe. Como tiveram que foi, né? alguma, ou né, tiveram uma mãe que falava, ai, nossa, foi muito trabalhoso. Isso mesmo. Pra Não ela dependa pareceu de ser homem, um minha filha, a fardo. geração resultado disso. Então, assim, Mesmo que tu tenha um marido bom, não dependa dele. enxergava a maternidade como um fardo, o casamento como um fardo. Isso mesmo. A É. geração toda formada com essa cultura, né? Principalmente depois do primeiro filho, né? Os outros filhos sempre foram um fardo, né? Aham. Não, tirou a posição do primeiro. Isso mesmo, né? tadinho do Tadinho. filho. Nossa, eu nunca deixei falar isso nem pra minha pequena, que era bebê. A sociedade fala isso, né? Fala. Quando tu Aham. fala que vai ter um segundo filho, quando eu comecei a falar assim, tipo, né, pra família mesmo, assim. Aham. Então a gente tá pensando, Pessoas vocês vão ter muito de outro, bem, né? vamos. Assim, de bobiça, né? Não que de contar os planos, mas Que assim, tem vocês vão dois ter filhos. outro, Aham. vamos ter. Ai, não, tu é louca. Ai, não tem condições, como é que tu vai ter? Mesma Nossa. coisa. E tua esse quarto só- mundo? tua casa só tem um quarto e tal. E aí Deus me falou, não fala, deixa quietinho. Quando a gente parou de falar, Deus preparou, né? Isso mesmo. E a sociedade nos oprime muito em Porque relação as a isso. pessoas, muitas vezes, elas falam sem nem saber por que elas estão falando. É só porque já é uma construção Isso é a na mente, cultura, né? né? Aham. Na escola, a gente não estuda em geografia que os países subdesenvolvidos mais pobres têm maior taxa de natalidade. Parece ser só dados geográficos. Dados, né, do IBGE, as regiões mais pobres são aquelas com maior taxa de natalidade. O que isso constrói em nós? Filhos empobrecem, poucos filhos enriquecem. Uhum. E eu digo para vocês, cada filho traz consigo muita prosperidade. Muita prosperidade. Parece que, assim, Deus, assim, tá num tempo que ele quer honrar tanto. Assim, vamos ser luz, vamos colocar essa candeia sobre a mesa e vamos fazer brilhar com tudo. Porque a gente tem que entender que até as coisas materiais que a gente tem é para anunciar o Senhor, né? E aí, quando a gente entende que, tipo assim, sabe, eu vejo muitos casais, a gente quer casar, mas não tem como, mas a gente vai meter a cara. Eles não iam fazer nada, do nada eles têm uma festa linda, eles têm uma casa, eles ganham tudo. Parece Deus dizendo assim, eu tô feliz com a tua decisão, vai. Uhum. Sabe? Agora eu também acho assim, ó, que sem Deus no processo, não dá para sobreviver. Renunciando, não dá para sobreviver dentro de 4 paredes, não dá para sobreviver no meio de crianças, não dá para sobreviver. De jeito nenhum dá, né? Mas assim, essas mulheres que talvez estão tentando a sua própria força, largar a profissão ou ter outro filho, ou porque, né? Não dá, se torna muito pesado, muito difícil, porque o mundo inteiro tá falando ao contrário. É o que Tá tu falou falando no pro início, filho, né? Tá olhando pro lugar errado, né? Tá olhando pro lugar errado. Tá falando que um filho é um prejuízo pro outro filho. Gente, a melhor coisa que um filho pode ter é ganhar um irmão. A melhor coisa nessa vida é que tu pode dar pro teu filho um irmão. Nossa, a gente falava isso. Não, eu quero dar o privilégio de minha filha ter irmãos, ter né? Nossa, assim, algumas pessoas não podem, não conseguem, mas eu sempre digo assim, ouse perguntar, entende? Ouse perguntar, não siga o padrão do outro. Nem só porque eu estou te dizendo, eu digo porque funciona, e eu acho que Deus nos recompensa de muitas formas, mas ousa perguntar, né? Às vezes os casais casam, não, mas a gente vai aproveitar, vai viajar, não sei o quê, mas não faz nenhuma coisa nem outra, né? Mas tudo bem. Fico só pagando financiamento. Mas tudo bem, a gente pagou o financiamento, a vida inteira estamos pagando aí. Mas a questão aí eu devolvo a pergunta assim, tá, então vocês não querem ter filho agora? Tá, é do direito, né? Até porque parece assim, que planejar é muito responsável, Deus se agrada. Mas Deus chamou a gente para viver por fé e não por vista. Então, assim, né? Claro que aquele que vai fazer uma construção que planeje antes, para que não seja vergonha de ficar parado na metade. Ok, daí as pessoas podem pegar essa passagem, né? E dizer não, porque realmente é prudente. Beleza. Mas muitas vezes elas não entendem o tanto de interferência e influência que elas tiveram para pensar dessa forma. Porque o chamado do Senhor é viver por fé, é entrega, é renúncia, é amar o próximo. É desse jeito. E o primeiro lugar é na família. Chamando faz tempo e a pessoa, não, agora E aí eu digo para eles, aí eles só vão casar e, não, mas a gente vai ficar os 2 anos sem ter filho. Ok, mas e se a opção fosse a seguinte, ou agora ou nunca? Porque nenhum casal jovem cogita a possibilidade de ser estéril, não poder ter filhos. Ou de que Deus vai demorar 10 anos para dar um filho.
Todo mundo pensa que é um livro na prateleira. Todo mundo pensa. Eu sempre pensava assim. Na hora que a gente decide. Quantos casos a gente vê, né, de mulheres, não, vou terminar né, a minha graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, sei lá o quê. Não, quando eu tiver isso, quando aquilo, e quando ele não consegue mais. Isso. Né? Já vi porque as tentações, gente, tentação de qualquer esfera, ela não é ruim. Ela não parece ruim. Até mesmo de um vício que te leva à ruína, que te leva a perder tudo. Não é uma tentação ruim. A sensação de um momento de uma pessoa que é usuária de qualquer tipo de droga ela não é ruim. Se fosse ruim, ela não ficaria dependente daquilo. Sim. Então, toda tentação, ela é boa. E muitas vezes parece justificável, parece, né? Eu e o Felipe escolhemos viver a nossa vida perigosamente. Dependendo do Senhor, né? E hoje é uma medida super radical. Né? A gente vive a nossa vida de forma radical, mas a gente sempre fala, para termos radicais, medidas radicais. E a gente tem vivido coisas de forma muito radicais, tipo coisas aqui na minha casa, não, assim não, aqui não entra, não, ponto. Entrou, sai, chute se for preciso, né? E a gente tá com medo de ser radical dentro da nossa própria casa. Tem coisas que não estão ao nosso alcance. Mas tem coisas que a gente precisa ser violento. E não é ser violento com outros. É violento com a nossa carne. É violento com o nosso egoísmo. É violento com a nossa tentação de colocar um filho no tablet o dia inteiro. Isso, pra tirar isso, eu vejo as pessoas precisando ser violentas. Pais e mães tendo que ser assim, violentos de tipo assim, o pai e a mãe ter quase uma crise maior do que a criança. Isso é uma medida radical hoje. De um pai e uma mãe tirar um tablet, uma tela de uma criança. Falar em tirar a tela. Esses dias eu vi um vídeo de uma educadora. Falar em bom, né? Bom, eu... Coloca mais um golinho. Tomara que não dê sono. Aquelas... Né, ó. Quem tá aí com a gente hoje? Bem-vita. Gente, kombucha. E aí? Eu descobri... A Liana deu a deixa que a gente precisava. E aí eu descobri que assim, gente... Porque assim, grávida, né? A gente quer um refrizinho, quer um negocinho, quer né? Uma besteirinha. Um gásinho saborizado. E aí, kombucha é vida, gente. Aí eu fui, vamos garantir, né? Desculpa, saúde. Até me emocionei. Posso tomar kombucha? Fui perguntar pra médica pra garantir. Claro que pode, gente. E é uma delícia. E assim, ó, acabamos, né? Esse que a gente tava tomando de maracujá, né? De maracujá. Feita gente, com chá fermentado, frutas, especiarias e nada mais. É totalmente natural. Mas assim... Orgânico. Uva, frutas vermelhas. Eu já provei de frutas vermelhas e agora tô no maracujá, que esse maracujá é uma delícia. É uma delícia, né? Maravilhoso. A gente não abriu a boca até agora, então, né? A gente tava... Eu tava aqui só, não sei se viram, né? Que eu tava só... De guti-guti, já deu segundo já. Mas é muito bom, né? E a Bem-Vita tá aqui com a gente também. Então, né? Vocês já estão... Estão bem acompanhados. Estão bem acompanhados aqui. Nós três aqui estamos provando todos. Deixa até a água de lado. Eu tava falando que eu vi uma mulher falando, ela é educadora e tal, sobre a tela. E daí ela usou um termo que eu achei legal, assim, que a mãe perguntou, eu tenho filhos em casa de 5 e de 7 anos e estou fazendo desmame de telas. Nossa. Qual é a dica que tu me dá e tal? Ela falou, gente, não espere que teus filhos vão ficar quietos como eles ficam na frente da tela. Espere 2 crianças que vão brincar, que vão, né, mais uma coisa que que os pais fazem para o seu conforto. Isso mesmo, Então, assim, a criança estava perdendo a infância dela de brincar, da criatividade, pra ficar só quieta. E a gente tem que pensar que a gente não tem o direito de fazer isso, porque se a gente for pensar as nossas memórias da nossa infância, era a gente brincando, a gente criando. Tudo bem, tu via um filme uma vez ou outra, mas não era desse jeito. Não era um vício, né? Tipo, a criança, se ela fica 5 horas, é como se passasse 10 minutos. A gente tá roubando a infância deles. Sem contar o tanto que tá adoecendo, o tanto que tá, né? Mas, assim, ao seu conforto e para evitar essas controvérsias dos filhos, os pais estão pagando o preço da saúde deles, sabe? Assim, ó, tudo tem um preço, eu costumo dizer. Eu escolhi quais as minhas guerras e quais que eu quero pagar, entende? Eu acho que tudo tem um preço. Essa ideia de, tipo assim, mas eu não tenho coragem de pagar o preço que tu paga. Mas não tá saindo de graça pra ti.
Não, e são coisas assim que hoje eu, com 30, quase 33 anos, colho, né? Tô colhendo coisas que a minha mãe plantou lá atrás. Ai, sim, ainda bem, né? Sabe? E hoje a mãe sabe disso. A mãe fala, poxa, se eu soubesse disso antes. Por exemplo, tem problema nos joelhos. Eu andava no andador. Ficava sempre no andador. Então, assim, tu se preparou errado. Então, olha como coisa... É uma responsabilidade, né? Porque muitas coisas que os teus filhos vão viver na vida adulta são coisas que tu plantou lá na infância. Isso. Né? Imagina o físico, imagina o espiritual. Imagina isso, o peso nossa. que isso tem, né? Mas aí são frutos amargos, e é o que tu trouxe. Dá pra ter frutos doces também disso, do que tu constrói, isso né? mesmo. Assim, eu, por exemplo, escolhi pagar esse preço porque eu não conseguiria pagar o preço do arrependimento de não ter estado do lado dos meus filhos. Eu, Liana, não conseguiria lidar com isso, entende? Então, nisso eu tive consciência. Em outras coisas, eu não tinha consciência. Eu fui aprendendo ao longo do tempo. E muitas coisas, assim, eu realmente fui ensinada e instruída por Deus, gente. É absurdo, assim, sabe? Hoje eu vejo as pessoas muito famosas ou muito, assim, né, especialistas em certas áreas. Eu não consumo conteúdo, assim. Eu tenho uma, duas referências em pontos que eu preciso. Né? Se a gente tá olhando eu escolhi isso porque eu não quero perder esse feeling de, tipo assim, Deus, e agora? Aqui, nisso aqui. Então, assim, alguns momentos eu vou em pontos específicos, porque eu preciso de auxílio, né? E hoje em dia o Instagram, a internet, ela nos favorece nisso. Mas eu tô vendo as pessoas muito mais atribuladas com tanta informação e às vezes a um dobrar de joelhos, a uma conversa com o marido, ou às vezes a sentar ou sair um pouquinho com a criança, ela própria vai te mostrar a solução, né? E às vezes a gente tá tão agitada por dentro, olhos, né? Que a gente não percebe que a resposta às vezes é simples. Às vezes tu corrige uma coisa que não tem nada a ver com isso, aquilo responde em outra. Então, assim, eu acho fantástico viver isso. Entende? Eu acho fantástico, porque assim, modéstia à parte, eu seria uma boa advogada. Eu seria uma boa... né? Por quê? Porque eu tenho isso de querer fazer bem, de querer me dedicar. Eu acho que todo mundo tem essa força interior. Sim. De fazer bem aquilo que se propõe a fazer, né? Não, eu me especializaria, eu ganharia um bom salário, eu me portaria bem. E eu resolvi entregar isso e fazer bem para os meus filhos. Então, eu busco também me capacitar, eu busco me esticar, me aperfeiçoar, sabe? Para estar dando o meu melhor para os meus filhos. E aí, de repente, eles vão estar fazendo coisas grandiosas e eu vou estar lá. Entende? Eu vou estar lá. Eu sozinha não faria o que os 5 farão. Então, hoje, todo mundo se fala em multiplicação, em potencializar os seus rendimentos e potencializar os seus... Gente, eu tô fazendo isso, ó. Sim, que é a melhor maneira. É a melhor maneira de multiplicar os seus resultados. Tô fazendo isso dia e noite, noite e dia, me gastando para eles. Mas fazendo o quê? Enchendo eles de palavra de Deus, de coisas boas, de ensino, de limite, né? De viver a vida cotidiana do lar, de viver a vida de chegar um bebê em casa, um irmão, e viver o que é aquilo ali. Gente, eu garanto para vocês que eles veem muito mais erros meus do que acertos, tá? Então, não depende de a gente ser perfeita. Eu garanto isso. Antes de eu vir, meu esposo não estava, então eu pedi para que eles orassem por mim. E aí, o meu filho orou por mim, ele disse assim, que a mãe possa falar e que muitas pessoas possam ter família e ter muitos filhos depois de ouvir ela. E eu falei, nossa, se ele me diz isso, eu posso. Sabe? E tá vendo como ele vê a importância de se ter uma família, de se... Isso. Ele vai ser né? Teu filho vai ser um pai que vai, né? Vai crescer e vai dizer, não, eu quero ser um pai, eu quero construir uma família. Eu quero... Isso mesmo. E amar a palavra de Deus, gente. Ser adoradores. Eu tô criando adoradores. Que não importa, eu peguei Provérbios 31 e falei para as minhas filhas, olha só, nem isso aqui. Quando eu e essa aqui estivermos diferentes, vocês façam o que essa aqui diz, ó. Esse aqui é o modelo. Meu marido é a mesma coisa para os meninos. Não, pai raiz, mas é isso aqui, né? Porque a gente, o quê? A gente eleva o padrão, a gente eleva o nível, a gente não tá brincando de ser família. A gente não tá brincando, porque quando a gente anda, é toda a vida um evento, e a gente não tá preocupado com isso. A gente tá preocupado com o que a gente tá colocando dentro deles, porque eles são barro mole.
quem apertar, quem tocar, vai moldar. E a gente não vai deixar qualquer um moldar. Não vamos deixar. A gente decidiu que a gente ia colocar eles ia deixar eles ir pro forno só quando a massa tivesse crescida. Só quando fosse a hora, porque senão desanda, né? Então são escolhas radicais. Só que eu tenho certeza que muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Porque nós não estamos brincando, nós estamos adorando a Deus com a nossa maternidade, com a nossa paternidade, com a nossa casa, né? Então, assim, Deus gera muitos testemunhos dentro da nossa casa. Daí, antes de eu vir, eu falei, gente, o tema é esse. É sobre, né, muitos filhos, bênção ou desafio. Vocês acham que vocês são um peso pra mim? Tipo, no sentido ruim? Daí os três, não. Claro que não. Aí, tipo assim, a expressão deles falou mais às vezes que eu, não. Daí a Bianca, assim, de 8 pra mim, mãe, a Bianca, assim, é, tipo, muito genial. Ela tem muitas sacadas muito brilhantes de todo mundo fazer, e todo mundo embora pensando, assim, das coisas que ela sabe. Teologicamente, biblicamente, gente, cada absurdo que ela fala, a gente fica de cara. De ficar, tipo... E sim. Sabe quando sai pensando? Deixa a mãe pensar depois. A mãe falou, vamos pensar nisso juntas. E aí ela disse, mãe, tanto não são um peso pra você, que o mano tava lá do outro lado da cidade e você tava lá super preocupada de buscar ele. Então, você não queria se livrar do seu peso. Você queria o seu peso perto de você. Então, quer dizer que ele não é pesado. Genial. Deu a Ela resumiu todo o programa. Sim. A Bianca resumiu todo. Tudo, não é? A gente brinca, né? Que às vezes as pessoas pensam, tem 5 filhos, então tu tá a todo momento querendo se livrar deles. Não. Que isso? Não sou filhotes pra doação? Tá brincando? E o pior é que a gente vê muito isso, né? Eu e o Andrei, quando a gente vai sair, a gente não consegue sair sem. A gente vê tanta gente que, tipo, na primeira oportunidade deixa o filho com alguém. Isso. Né? A gente, assim, claro, né? A Aurora fica com pessoas quando é necessário, ou quando ela pede pra ir. Mas também fica o tempo todo pensando, né? Mas a gente fica falando deles, né? Se ela comesse isso aqui, ele ia gostar tanto, gente. Só que tem gente que é tão assim, que faz viagens e larga o filho. A gente fica, gente, como? Eu jamais conseguiria fazer uma viagem sem levar junto. Eu não sei como é que eu fiz a minha, mas vale a pena, mas não recomendo tanto tempo. O ano passado, bem no aniversário da Aurora, teve uma viagem a trabalho. E aí eu disse, jamais, não vou ficar longe dela. Meu marido conseguiu folga, foi todo mundo. Bem prático. Assim. Não, a gente também, tipo assim... Aí fica junto no hotel. Vai cair tal coisa, tal dia, não tem problema. Todo mundo. Assim, é uma mudança, né? Então, tipo, ninguém vai, todo mundo vai, né? E lógico, assim, né, gente? A importância da tua, assim, por exemplo, eu tenho momentos com as minhas amigas. Eu e o Felipe, a gente sempre prioriza sair nós dois, a gente tem sempre esse momento, né? Que a gente não pode esquecer, gente. Isso é muito importante. E é muito fácil desvirtuar isso, principalmente quanto maior o número de filhos. Mas eu vejo muita gente com filho só cometendo esse erro. A pessoa mais importante da minha casa é o meu marido. No sentido de que, se nós dois estivermos fortes e bem, nossa família vai bem. A gente precisa ter isso em mente. Então, a gente precisa ter isso em mente, né? As crianças foram dormir, vamos sentar aqui, vamos tomar um café, vamos, né? Esses dias ele foi pra Laguna falar com o juiz, me sequestrou. Vamos comigo, foi eu no carro. Vocês têm um momentinho. Nada pra fazer, bem tranquilo. Aí foi. Eu gosto de uma estrada que, nossa, né? Só pra ir voltar, bate e volta. Comemos o pastel, passamos mal a noite. Só uma aventura. Ai, meu Deus. Mas os dois da meio da noite. Se tiver de junto, passa mal junto. Passa mal junto. Ainda dividimos o pastel com a sorte, porque se um só comesse, ia ser pior, né? Aí deu metade pra ele, nem caiu sobre ele ainda. Mas essa é a importância, gente, do casal, do casamento. Porque, tem que assim, ter esse momento junto. Né? A gente tem muitas famílias, muitas mães que são sozinhas hoje. A gente, né, sabe que isso é uma realidade. Mas a gente precisa, inclusive essas famílias sólidas e fortes, elas são também base, referência e apoio para essas famílias sozinhas, né? Eu sei que o meu marido é uma figura de referência para muitos filhos de mães divorciadas que não têm o pai como referência. Uhum. Então, Deus também nos coloca com essa responsabilidade, não só perante os nossos filhos. Uma família ajustada, ela pode muito. Pode muito simplesmente por ser uma família ajustada, né? Então, a gente precisa zelar muito por isso, os nossos filhos, né? É muito engraçado, porque as crianças, tipo, sabem, assim, que
Se a mãe quer alguma coisa, o pai vai dar. Eu tá, tipo assim, gente, deixa eu ficar, tipo Deixa assim, eu me eu esforçar um quero, não sei o quê, né? E é muito bom que eles tenham isso, de saber que, tipo, não, o pai vai fazer tudo. Aí, outro dia a gente perguntou, quem é a pessoa mais, tipo uma enquetezinha assim, quem é a pessoa mais importante da casa pro pai? A mãe. Tá, quem é a pessoa mais importante da casa, tipo, mais importante, né, da casa pro pai? Pra mãe. Pai, por que vocês estão falando isso? Ninguém sem entender nada. Tá? Então tá, a gente brinca que a gente tem um poder de família, né? Que a gente bota todas as mãozinhas, faz tipo grito de guerra, assim, poder de família. Daí temos os próprios gritos de guerra. Tanto que o nome do nosso grupo de casais lá é Poder de Família. Que legal. E é muito verdade, gente. Tem muito poder na família, tem muito poder. E aí os nossos filhos crescem assim, com isso sendo espontâneo. O pai e a mãe se abraçar, o pai e a mãe se amar. Tanto que, tipo assim, qualquer mudança de tom de voz, tipo assim, tá tudo bem. Por quê? Tá tudo bem? Tá. Tipo assim, Ficou muito diferente, só uma. E como é legal fazer essas perguntinhas pros filhos, né? Ontem mesmo eu parei com a Aurora e... filha, vem cá. Aí comecei com umas perguntinhas bobas de 4 anos, né? Qual é a tua cor preferida? Qual é a cor preferida da mãe? Qual é não sei o quê? O que a mamãe mais gosta de fazer? O que o papai mais gosta de fazer? Porque daí tu percebe coisas que tu não fala, mas que os filhos percebem de ti. Isso mesmo. E aí tu conserta coisas, E né? conserta coisas, isso Porque, por mesmo. exemplo, quando eu perguntei pra ela o que a mamãe mais gosta de fazer, ela falou trabalhar. Eu falei, eu acho que... Precisamos preciso ajustar arrumar mais isso uma aqui. coisa. Daí eu falei, por quê, filha? Não, porque a mamãe vai... Assim, tem um lado bom que ela viu, mas Isso. eu não queria que ela me disse assim. Né? Ela, não, é que a mamãe vai muito feliz por trabalho. Tá. Tá, legal. Então, tá É bom. uma coisa boa. Mas não era isso Mas que eu foi queria. que ela mais viu. Mas viu, então ela O tem que teu me ver. sucesso está em ajustar isso. Então, assim, não, eu não quero que ela me veja feliz fazendo só isso. Não. Isso mesmo. Então, tá, então quando a mamãe tá em casa, o que a mamãe gosta de fazer? Ficar comigo? Tá. Aí, O que a mamãe mais gosta? Sushi. O que a mais gosta de fazer? Ir no sushi. O que a mais... Sushi. O que a mais gosta de ver? Ver filme comendo sushi. Linguagem do amor também. sushi. Ai, gente, a gente já tá... Eu tava querendo seguir conversando com ela, Eu que também. tomou todas as kombuchas da bebida. Nossa, viraríamos à noite. Gente, é que assim, esse assunto é infinito. Infinito. Então... E eu também, é um assunto que eu amo falar, não, né? a gente não falou de Nem nada na metade que do que a tava gente na pensou em pauta. te perguntar. Então, assim, a gente vai Tem que marcar fazer em mais partes. vezes mesmo. Partiu. Gostei, ó. 5 partes, uma pra cada filho. A gente Isso. traz as experiências de cada filho. Oh, boa, vou amar. A Liana nova contratada aqui, né? Opa! Vai ser que eu... Vamos buscar novos patrocinadores para poder vir. Porque, assim, ó, foi um assunto muito legal, né? Que, com certeza, alcançou o coração de muitas pessoas. Amém. Já alcança muitas pessoas através das reuniões, através das tuas redes sociais. Mas que tu possa alcançar, que Deus te coloque nesse lugar de alcançar muito mais pessoas, mais famílias, para que a palavra de Deus seja colocada no coração Amém. dessas famílias. Amém. E a gente sente isso, a gente Amém. sente a presença de Deus, e a gente vê o cuidado de Deus em te trazer aqui. Então, Glória a assim, Deus. que a tua família cuidou de ti para estar aqui. Tu falou que a tua irmã tá intercedendo, então Sim, assim, não é isso seu mesmo. filho, A minha mãe tá com os meus filhos pequenos. é a família inteira. A minha irmã levou, né? Porque daí tem todo o remanejo, todo mundo tem. Eles vão crescendo, vão ter seus Fazem próprios parte. compromissos, né? Sim, Então, assim, é. né? A gente tem que contratar um Uber próprio. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso, né, Grazi, de a gente entregar a mensagem com alegria. Uma das coisas que Deus tem falado fortemente comigo e que me faz apreciar muito nas pessoas é quando elas servem ao Senhor com alegria, e não com pesar, com pena, com renúncia e sacrifício, né? Eu acho que isso fala com todo mundo. E a família é uma linguagem universal. Ela acessa os corações de todos. Todo mundo vê uma família e, nossa, que bonito. Que tocado pode ser assim. Eu brinco sempre, o assassinoado solitário, ele tem uma mãe. É verdade. Não é? Uhum. E se ele vê uma família, aquilo Vai mexe sentir. com ele. Assim como, né, qualquer pessoa, independente de fé, independente... Por quê? Porque é uma linguagem que comunica a todos e que todo mundo sabe que é um lugar seguro, né?
É um lugar seguro, é um lugar especial, é um lugar do teu aconchego, é um lugar onde todo mundo, os patrões dispensam seus funcionários, né? Mas é o teu lugar onde tu é insubstituível. Tu erra, tu acerta, tu desanima, tu cai. Eu me considero uma mulher de muito sucesso. E eu não quero que as pessoas olhem para mim e não vejam isso. Eu sou uma mulher extremamente bem-sucedida. Eu alcancei, assim, para mim, sabe, tipo assim, não haveria topo de carreira que me traria a satisfação e a alegria que eu tenho hoje. Não há. Eu não posso dizer que nessa caminhada toda eu tenha renunciado a alguma coisa, gente. Eu não perdi nada. Nossa, eu não perdi nada. E cada vez mais eu tenho visto a fidelidade de Deus para comigo, com a minha casa. E, né, a Grazi sabe de muita coisa que a gente pode vir a contar aqui. Gostaria, inclusive, de contar em outro momento. Mas, sabe, assim, a gente ter a certeza de que a gente está vivendo por algo que vale a pena. É isso que satisfaz, é isso que está faltando. E se as pessoas forem genuínas nas suas falas, elas vão admitir isso, que falta alguma coisa, né? E não é necessariamente a família que supre. Porque a gente vê muita coisa desajustada. A gente vê a maioria das coisas está dando errado na família. Mas é uma família ajustada aos moldes do céu. Uma família ajustada aos moldes de Deus. Sabe? Isso é barreira, é proteção, é cerca, né? É a restauração do Éden ainda nesse tempo. É o venha o teu reino. Dá para ser, dá para viver. E é isso que a gente precisa anunciar, essa leveza, essa alegria. Ah, custa? Claro que custa. O que não te custa alguma coisa? Uhum. Viver custa, viver dá trabalho, acordar já gasta energia, até para dormir tu gasta energia, né? Então, assim, tudo te custa algo, mas onde tu quer investir? Pelo que tu quer viver? É isso que vai fazer diferença com o passar dos anos, né? E eu sou muito satisfeita por Deus ter me mantido, me sustentado em todas as minhas mazelas, em todas as minhas fraquezas, em todas as minhas enfermidades, todas as minhas crises de fé, porque assim como eu sou muito intensa e muito profunda, eu também, né, quando sofro muito, quando, né, mas eu acho que isso é muito daqueles que resolvem passar os processos na mão de Deus, né, a gente não desperdiça nada no final das contas, estamos de pé. Tudo é aprendizado. Não é sobre renunciar, né? A gente não cabe tudo na nossa mão, né? Às vezes a gente precisa largar alguma coisinha para poder segurar outra. Quando você tem 5 filhos, você só tem uma mão para cada filho, gente, sobra um monte. Só tem que confiar em Deus. Mas nada. Deus segura o resto. Se segura. Meu Deus. Liana, obrigada. Gente, tenho certeza que inspirou, né? Inspirou a gente aqui na nossa maternidade, inspirou muitas mães aí. Valeu, então. Na maternidade, na paternidade, né? Mães e pais, os pais também acompanham a gente. Que bom. E quem não é mãe também, né? Eu acho que vai abrindo também os olhos para isso, né? Eu acho que esse é um lugar de voz, assim, é um lugar que eu amo muito falar. Eu tenho um encontro de mulheres mais jovens na casa, chamado Provérbios 31 para as minhas filhas. Isso foi algo que Deus já me deu há algum tempo. Eu sei que é um projeto que eu vou aperfeiçoar ele ainda, mas justamente não falar para as minhas iguais, mas falar para aquelas que vêm depois. E isso muitas vezes não é nenhuma questão de idade, uma questão, né? Tem meninas adolescentes da idade da minha filha, minha própria filha participa, assim como eu tenho pessoas mais próximas da minha vida, vamos dizer, já casadas, enfim, mas a gente precisa evitar para a gente remediar menos. Então, né, eu tenho muito amor por falar para a próxima geração, porque para dizer para elas, vai que dá, sonha, tu pode sonhar. Elas estão com medo de sonhar, de ser mãe, casar, estão com medo. O mundo pode, né? O mundo muito mesmo. Oprime demais. Isso mesmo. E, gente, é uma delícia. Ser mãe é uma delícia, né? É uma delícia. Maternidade é uma vida incrível. Desafiadora. Mas tem muito mais bênção do que desafio. Nossa. Aqueles sorrisinhos banguelos pra gente. A gente nem lembra. Aqueles narizinhos catarrento. Deus já prepara a gente lá no parto, né? Porque o parto, ele é intenso, doloroso, mas quando acaba, eu acho que ali já é a explicação de tudo que é a maternidade. Isso mesmo, resumo. Passa por uma dificuldade, mas logo em seguida,
Nossa, valeu a pena. Quero de novo. Nem me lembro. Nem me lembro. Daqui a Próxima 9 meses já é próximo. Então nós delícia. vamos encerrar, né? Vamos Uma encerrar. pena. Mas assim, é de Até a verdade. próxima, né? Até a Até a próxima. próxima. Então tá, vou Quem quer a esperar. Liana aqui, já deixa Já aí nos comenta comentários. aí. Traz de novo. Já começa a botar quais as pautas que vocês Ah, querem. verdade. Traz as Quadro, demandas. quadro com a Liana. Eu preciso ser mais atenciosa Legal, com o meu né? Instagram, prometo. Sou muito demandada nisso, mas eu só assim posto uma e corro um mês, depois que eu volto. As meninas, mas fala mais, tem tanta gente falando, fala também, tu tem experiência para isso. Aham. Vamos É contratar bom, uma equipe aí para ajudar. É. No seu tempo. Deus É vai verdade. preparando. É verdade. Obrigada, Liana. Obrigada a você Obrigada, que nos eu que acompanhou até agradeço. aqui. A gente se vê no próximo programa. É isso aí.